Graças a Deus. Boa noite a todos, Pai seja convosco, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Você crê que Deus está vivo sobre nós, amém? Através de nossa fé Ele se manifesta, amém? Então vamos dizer para o Senhor, para o Espírito Santo, que Ele é bem-vindo nesse lugar, que nós dependemos dEle para fazer um culto que agrada seu coração, que nós esperamos na sua fidelidade e que nós cremos que essa noite Ele preparou para nos presentear com tudo aquilo que esse mês foi declarado sobre nós, nós iremos viver e desfrutar, amém? Levante as mãos e comece a agradecer, porque esta obra já está consumada. Pai, obrigado, obrigado Deus, obrigado, porque Tu és o nosso Senhor, a nossa salvação, a nossa vitória, a nossa alegria, Tu és a nossa colheita, Senhor, Tu és tudo que nós precisamos para viver todas as promessas que foram consumadas na cruz, e pelo Espírito eterno, Deus, do Senhor Jesus Cristo, nós possuímos as chaves, Senhor, que liberam todas estas obras, estas riquezas. Nós temos a chave dos Teus tesouros, Pai, e pela fé no nome de Jesus, nós usamos a autoridade que nos foi dada sobre todas as circunstâncias, e declaramos nessa noite, liberado sobre o Teu povo, liberado sobre as famílias, os recursos da Tua provisão, os recursos da Tua vitória, da Tua libertação. Nós ativamos esse lugar, Deus, de descanso, de vida, de força. Nós ativamos pela fé agora sobre as famílias, sobre a cidade, sobre as casas, sobre os irmãos. Nós declaramos agora este reino soberano, assumindo, Deus, governando, transformando, destruindo as trevas, arrancando os medos, as ansiedades, Pai. Nós confiamos, ó Deus, no zelo da Tua presença por nós. O Senhor não é Deus que nos deixa à mercê do mundo, das circunstâncias. Nós estamos aqui porque o Senhor nos consagrou para esta obra. O Senhor nos lavou daquela obra da cruz. O Senhor nos fez ministros Teus e ovelhas do Teu pasto, Pai. Nós fomos forjados pela verdade, Deus, e nenhum engano e nenhuma trevas, ó Deus, pode prevalecer contra o justo do Senhor. Por isso nós declaramos em o nome de Jesus agora, todo mal, ó Deus, nós dizemos basta, todo mal nós dizemos cessa, impiedade, incredulidade, julgo, ansiedade, sejam destronados agora no nome de Jesus. Nós chamamos a vida ressurreta, a vida forte, a vida plena, a vida de alegria, a vida de paz que o Senhor nos dá. Nós tomamos posse da nossa força no Senhor, nós tomamos posse da nossa cura no Senhor. Comece a confessar que você toma posse dos milagres agora do Senhor, sobre a tua fé. Nós tomamos posse sobre a cidade, do reino de Deus, da libertação. Nós cremos, Pai, que mais são aqueles que nos abençoam, porque o Senhor, os Teus anjos bastam nessa batalha. Nós declaramos pelo poder do Espírito Santo contra as forças espirituais da maldade. Em nome de Jesus, retrocedam. Volta pelo caminho que você se levantou, Satanás, com todas as suas ordens. Volta e sai no nome de Jesus, porque a igreja do Senhor sobre esta terra marcha gloriosa, porque a igreja do Senhor vê aquele que reina, e com Ele nós vivemos e reinamos através do Espírito Santo. Nós dizemos, nossos lábios foram curados, ó Deus, para falar as boas palavras, para falarmos as palavras de vida, de abundância. A nossa boca se encheu de riso, de júbilo. Por isso entre as nações, por isso nesta terra se dizem, grandes coisas o Senhor tem feito a estes, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós temos alegria. Querido, abra a tua boca e comece a declarar. Não estou vendo você, não estou vendo o teu entusiasmo em Deus. Lança fora a canseira, lança fora a fadiga. Diga com o teu Deus, você pode, você é capaz, você tem o Espírito de vida, de ressurreição. Nós estamos aqui porque te amamos, Pai. Na tua força nós nos levantamos e os nossos inimigos caem. No teu poder nós vencemos, Pai, e as trevas perecem, saem do nosso caminhar, saem da nossa forma de agir. Toca agora, Senhor, nossos irmãos, aqueles que estão online, aqueles que estão, Senhor, em lugares difíceis. Toca agora o teu povo Israel, as fronteiras do teu povo Israel. Toca a nossa nação. Nós somos o povo cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e nós te entronizamos nesta hora. Nós dizemos, és digno de reinar. Vem tomar através da nossa vida, a nossa família, endireitar os pensamentos
pensamentos, as circunstâncias. Vem tomar agora nossas vidas e nos fazer andar em novidade contigo, Pai. Nós pedimos ao Senhor, perdoa todo o pecado, Deus. Perdoa todo o pecado, Senhor, e tira as transgressões, como diz no Oriente e do Ocidente. Aparta, afasta de nós, Senhor, os nossos males, ó Deus. Por amor do teu nome, nos abençoa outra vez. Edifica Sião, fortalece a menina dos teus olhos, levanta os teus filhos, cura os aflitos de coração, Senhor, e todos os necessitados sejam por ti, Senhor, curados, abençoados, Senhor, por causa da tua graça e da tua bondade. Nós te pedimos, toma o teu lugar, Jesus. Nós te amamos, nós te convidamos. Exalta teu poder, exalta a tua glória, manifesta a tua presença em nome de Jesus. E você diz amém e aplaude o Senhor, dá louvores a Deus. Aleluia. Você pode sentar, querido. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 6. Capítulo de número 5, irmão, perdão. 2 Reis, capítulo de número 5. Que bom que você creu que podia estar aqui. Porque só vence, irmão, aquele que exercita a sua fé. O seu corpo, as lutas estarão sempre lá. As dificuldades e as coisas que temos que fazer estarão sempre lá. É a fé que muda e que nos dá acesso a uma nova forma de vida. É pela fé que nós saímos das realidades. Se o Espírito de Deus permitir, eu quero falar com você, talvez domingo, não sei, porque o Espírito do Senhor me mostrou um domínio maligno sobre a vida das pessoas, roubando elas enquanto elas vão trabalhar e quando elas chegam em casa, porque elas não têm a vida de Deus atuante, crescente, em movimento. Quando elas chegam em casa, a única coisa que elas têm para fazer é se entregar num sofá, na cozinha, numa cama. Depois de um banho, elas não têm reação, elas não têm força, elas não conseguem abrir os olhos. Elas foram sugadas no seu trabalho, elas foram cativadas por aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. E elas ficaram tão esgotadas que elas acham que para descansar elas precisam ficar, elas não conseguem mais dar nenhum passo, elas não conseguem mais estar lá. Isso ontem o Espírito de Deus me mostrou. Muitas pessoas não estão conseguindo ter vida com Deus. O máximo de vida que elas conseguem ter com Deus, às vezes uma vez na semana e na igreja. Não consegue responder a um culto ao Senhor. A maioria delas tem se arrastado, como se elas tivessem sido entregues às coisas e às lutas. Elas não têm ânimo, elas não têm disposição, elas não têm força, elas não têm motivação. Ela diz, mas o que eu vou fazer? Eu não consigo. Não consegue não acredita que foi chamada para vencer tudo o que está acontecendo. E quando eu sei que um ambiente espiritual é cheio de demônios e o que ele quer fazer é acabar comigo lá. Então deixa eu te dar um conselho antes de ensinar para você o que está aqui em 2 Reis capítulo 5. Os demônios estão em toda parte, sugando e roubando, matando e destruindo por onde ele passar. E onde estiver pessoas, os demônios estarão lá trabalhando arduamente para destruir a mente das pessoas, para enfraquecer a mente delas, para dificultar a força delas, para adoecê-las, para fazê-las cair. Todos os lugares onde as pessoas vão estão cheias de males. Se você olhar para Jesus, por que Jesus estava sempre se deparando com um poder maligno aonde ele passava? É porque somente Jesus tinha o poder de revelar o mal. Os homens não tinham visão para enxergar o mal, que Jesus trouxe a manifestação pela sua presença. A Bíblia diz que por isso se manifestou, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Então, por onde Jesus passava, você vê os homens enfurecidos, você vê ira, é reflexo dos demônios operando. Você vê briga, discussões, desentendimento, covardia, preguiça, desacordo. Você vê maldade, você vê mentira, você vê esperteza, você vê falta de companheirismo. Tem demônios ali. Só que quem é que evidencia essa realidade maligna, macabra? Quem é que faz as pessoas dormirem e os jovens ficarem presos a uma tela de celular, presos a uma cama, a um sofá, assistindo séries e mais séries, e quando chama para vir à igreja, estou cansado? Demônios, infinidade deles, que esgota o cérebro. Eles ficam tão irritados que eles não suportam ouvir a voz da mãe. Só não manda ela ir para aquele lugar, porque sabe que vai levar uma mãozada na boca daqueles que são mais corajosos. Eles ficam tão perturbados com o poder dos demônios que cegam, que perverte, que destrói o seu respeito pelo ambiente de família, pela presença de Deus, que eles só não se manifestam quebrando, batendo as portas, jogando as coisas pelos lugares, porque tem pessoas de Deus lá dizendo: eu estou te vendo, fica no teu lugar e arreda, porque aqui não tem espaço para você, Satanás. Eu estou falando, sabe por que você não enxerga? E muita gente não está enxergando, e Deus me falou, indo trabalhar, você não vê os demônios que já estão no trânsito. Por que você acha que Jesus encontrava com demônio? Na época de Jesus não tinha muito carro não, querido. Era a pé, era de barco. E os movimentos malignos tomavam conta do caminho de Jesus. Mas por que ninguém nunca viu demônios como Jesus manifestou? Porque as pessoas não tinham a graça e a glória de Deus tão completa, que fazia com que eles realmente gritassem e falassem: eu sei quem você é. Os demônios não suportam a manifestação da presença de Deus. E se ele encontrar um homem fraco, ele vai fazer esse homem sucumbir a ponto dele oprimir este homem. Então eu vou te dar um conselho: não brinca com a realidade dessa terra achando que os lugares é seguro. Não existe lugar seguro na terra, a não ser o lugar onde há um altar, onde há um culto. Se você não cultua a Deus dentro da tua casa, com os teus filhos, com teu marido, a tua casa pode estar tão cheia de demônio como qualquer outro ambiente. Porque onde Deus não é invocado, existem entidades demoníacas procurando acesso para dominar aquele lugar. E eu não estou falando isso para te amedrontar, eu estou falando isso porque o Senhor me fez perceber e que nós precisamos nos voltar dentro de casa para ter momentos de cultos dentro de casa. Ainda que seja 10 minutos de entronizar e adorar Deus dentro da nossa casa, para poder mudar o ambiente de briga, de resistência, de malícia, de maldade, de necessidade, de inveja, de falta de muitas coisas, porque aonde não há um culto para Deus, há um espaço vazio para Satanás ocupar. Foi o Espírito Santo, através de Cristo, que ensinou. Ele veio, limpou a casa, deixou a casa em ordem. Mateus capítulo de número 12. Será que Deus está mudando o teor da pregação? Não, eu vou te mostrar daqui a pouco. Que poucas pessoas têm a sensibilidade e o discernimento de entender o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua necessidade. E o que está acontecendo? Demônios. Quem foi que viu a reação dos demônios? Cristo. Por que o Senhor Jesus podia dizer de uma situação: ela não vai prevalecer, ou ele não está morto, ou ele será curado, ou vai, teu filho vive, ou por causa desta palavra, vai, tua filha já está curada? Porque o Senhor Jesus tinha poder sobre os demônios que roubavam, que matavam e que destruíam. E quando um crente em Jesus sabe que tem a vida de Deus dentro dele, ele entende que a única vida que prevalece é a vida de adoração que Satanás não suporta. É a vida de comunhão que Satanás não pode entrar. Hoje, quando eu estava adorando a Deus, eu não sei porque o Espírito Santo porque ele vai semeando poder na nossa vida. Diga: meu Deus semeia poder na minha vida.
Quanto mais você busca Deus, mais poder ou acesso ao poder você vai ter. O poder de Deus já é nosso. Só que enquanto nós não cultuamos, você não tem acesso na manifestação dessa realidade. Você só experimenta o poder quando você busca. Quando você valoriza, quando você diz: isso aqui é meu. E enquanto eu estava adorando a Deus, eu ouvi como se o Senhor dissesse ao meu coração: o poder de Deus não pode ser quebrado pelos males desse mundo. Eu disse: Senhor, ministra o que o Senhor está dizendo para mim. Eu sei que isso é uma verdade. Por que o demônio nunca levou? Por que a doença nunca tirou proveito de Cristo? Porque o poder de Deus é inquebrável. Não se pode vencer o poder de Deus. Diante do poder de Deus você se dobre, você diz glória a Deus. Diante do poder de Deus, querido, se rende e nós dizemos aleluia, porque o poder de Deus, nenhum mal nesta terra pode quebrar o poder de Deus. O poder de Deus não pode ser quebrado pelas lutas que você passa, pelas dificuldades que você enfrenta, e você tem que acreditar neste poder. Senão, querido, a sua vida fica vazia, e aonde fica um espaço vazio, é um convite para Satanás e seus demônios operarem. Aonde um cristão que não desenvolve a sua fé, Satanás vai desenvolver as suas obras. Se o crente em Jesus não desenvolver os seus dons, Satanás vai desenvolver o seu mal, o seu vício, e vai roubar esse crente de operar milagres e maravilha. Se o homem de Deus não desenvolver o conhecimento de Deus, o poder das trevas roubarão toda a verdade que ele precisa para andar em vitória. Então, meu irmão, eu estou falando do Deus que está nesse lugar, amém? Nós temos que entender. Nós temos um povo hoje que vai trabalhar e não se reveste do sangue, e não clama a presença de Deus, e não pede para Deus enviar os seus anjos adiante. E antes de dormir não pede ao Espírito Santo que me guarde dos ataques demoníacos enquanto eu durmo, dos males das trevas que sondam, que rondam na escuridão, nas trevas, os males que se propagam na escuridão. O crente que dorme sem oração é como se dormisse sem cobertura. Por que eu devia orar para dormir? Porque você só vai levantar se Deus te der poder e graça para você se erguer, querido. Então, por que nós devemos estar sempre exercendo a nossa fé? Você vai sentar em algum lugar, você vai fazer algum negócio, você vai para... Pastor, então, aonde você for tem uma entidade demoníaca caçando o meio de destruir a sua e a minha fé. Comece a perceber os lugares que você vai. Aonde não tem altar para Deus, tem um monte de males lá que perturbam todo aquele ambiente. Então você, como nós cantamos a primeira canção, com o teu poder, cadeias se rompem, tronos, domínios, poderes, nós declaramos que não é maior do que Jesus. Então você vai para aquela empresa, sabendo que lá tem muitas dificuldades, um monte de gente desviada, um monte de pessoas que não estão nem aí para nada, só estão indo lá para ganhar dinheiro. Essas pessoas são o alvo fácil do diabo, para distorcer todo o padrão daquilo que Deus gostaria de fazer. Por isso que muitos negócios não se sobressaem, porque tem pessoas trabalhando apenas pelo dinheiro, e não entende que aquilo é um lugar de você lutar para tomar posse para o Senhor, porque aonde o justo de Deus vai, ele pisa o pé, ele diz: o Senhor disse que isso aqui é meu por herança, eu tomo este lugar, eu te entronizo aqui neste lugar o Senhor é Deus, neste lugar o Senhor é Rei, neste lugar eu consagro. Você tem acesso a uma empresa, você chega lá e diga: Senhor, eu estou autorizado a entrar nessa empresa e a fazer as coisas funcionar, e o poder do mal que está contra esta empresa, diante de mim não vai prevalecer, porque eu sou teu servo, eu estou debaixo de autoridade, eu estou autorizado a fazer uma obra aqui. E enquanto eu estiver aqui, os anjos de Deus também estarão. E enquanto eu estiver aqui, a glória de Deus se revelará. E enquanto eu estiver aqui, nenhum demônio vai destruir ou vai atrapalhar qualquer coisa. Mas aí eu pergunto, irmão, será que nós estamos orando assim? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você ora assim pelo lugar que você vai trabalhar e entrar todo dia? Pergunte para ela. 2 Reis capítulo 5. É só uma palhinha para você.
acordar. Porque se dormir, eu vou jogar água. Entendeu? Eu deixei pela metade de propósito. Pastora, você tem coragem? Não conhece sua pastora? Facilita que eu brinco. Naamã, capítulo 5, versículo 1. Comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Diga, grande homem. E a Bíblia diz que ele era muito grande diante do seu senhor. E de muito conceito. Diga, muito conceito. Meu óculos de novo eu esqueci lá dentro. Elisa, procura lá para mim. Faz favor, não sei onde eu deixei. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Diga, herói de guerra e leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Olha o poder de uma pessoa que conhece o Deus que possui. Essa menina era uma escrava em uma outra terra, mas ela tinha Deus de Israel dentro dela. Olha se Deus aqui, querido, não é glorioso. O Naamã, quando ouviu a notícia daquela menina, respondeu, versículo 5, o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação. Então se chegaram a ele e os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ele ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do seu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço que o teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse: vai-te em paz. Amém, irmãos? Olha o que está acontecendo aqui dentro desse contexto da palavra do Senhor.
Nós estamos diante de um Deus de providência. E um Deus de providência nós não estamos falando de um Deus que, eu vou pensar o que eu vou fazer para resolver aquela situação. Não é assim, querido. Quando nós falamos de providência divina, nós falamos que é de Deus que vem todas as coisas, como está escrito em Tiago, capítulo de número 1, do Pai das luzes que desce todo dom, toda dádiva, toda bênção maravilhosa vem do alto. É o Senhor que traz a existência. Quando nós confiamos nele, nós temos acesso a todas essas riquezas dadas pelo Senhor. Nós temos direito a todos esses benefícios, já foram pagos, adquiridos, já estão liberados, estão no trono da graça do Senhor, aguardando que eu e você, com ousadia e com confiança, chegamos lá diante dele e possamos dizer: Senhor, olha o que está acontecendo com a minha vida. Eu sei que o mundo não quer deixar que eu viva o que o Senhor disse que eu sou capaz. Eu sei que há lutas e males que eu não compreendo, porque ainda não consigo discernir todas as coisas. Mas uma coisa eu sei, eu creio que a tua palavra providenciou os meios, o acesso e a condição de eu ser um vencedor sobre todas as coisas, porque o meu Deus é verdadeiro e todas as demais coisas não podem prevalecer contra ele. Eu estou falando, querido, que tudo o que eu preciso já foi colocado na minha vida, através das minhas lutas e através das coisas que eu passo. Todas as coisas que eu preciso já estão lá. Todas as coisas que eu preciso estão disponíveis. Como você pode provar isso para mim? Primeiro, querido, não preciso te provar nada. Se você crê, é a sua fé que faz isso acontecer. Quando um homem crê, ele recebe tudo aquilo que Deus falou, porque ele passa a viver daquela condição espiritual. A fé, querido, é um governo invisível, que o diabo não quer que você creia que é assim. O inimigo tenta fazer eu parecer tola para você. Quando ele faz você dizer assim: mas será que é só eu dizer? Veja se não está escrito assim em Marcos capítulo de número 11. Se você disser a este monte, por causa da fé que Deus te deu, sai do meu caminho e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, assim vai ser conosco. Quando Deus disse para Gideão: Gideão, você tem coragem de trabalhar sem mim, do que acreditar no meu poder de te dar vitória sobre todos os inimigos que vocês com a rebeldia trouxe aqui para dentro de Israel? Israel foi feito a menina dos olhos. Você vê, querido, em Números capítulo 23 ao 25, você vê Balaão procurando, através da oferenda de Balaque, do sacrifício demoníaco de Balaque, achar um acesso de amaldiçoar, de entrar no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que no meio do povo de Deus não havia Deus estranho, havia uma glória que cobria, havia uma presença que preservava, havia um poder que curava, havia uma manifestação de riqueza que não deixava as suas roupas envelhecerem, os seus pés incharem, havia uma manifestação de alegria que não permitia que o diabo, querido, tivesse acesso. Balaão foi profetizar e disse: ai meu Deus, quem me dera morrer a morte daqueles homens lá. Não conseguiu entrar, porque o poder de Deus não dá lugar ao diabo. Aquele que tem Deus não dá acesso às trevas sobre a sua vida, irmão. Nós vemos o inimigo procurando. Aí o Balaque disse assim: não, deve ser porque o sacrifício é pequeno, vamos fazer um sacrifício maior para o diabo, e assim a gente consegue quebrar a força de Deus, e entrar no meio do povo dele, e fazer uma bagunça lá. Todas as vezes que foi feito sacrifícios demoníacos, os homens de Deus não foram sacrificados. Quando Nabucodonosor levantou aquela fornalha e tentou sacrificar servos de Deus, achando que podia, através da sua alta autoridade, destruir o nome do Deus a quem eles não aceitavam se dobrar se não fosse diante de Deus, o Senhor provou que nem o fogo e que nenhum sacrifício pode ser dado para cumprir qualquer obra do inferno, porque Deus é Senhor daqueles que creem. Amém, querido? Deus não permitiu Sadraque, Mesaque e Abidnego serem feridos pelo sacrifício demoníaco de Nabucodonosor. Então por que você fica com medo de sacrifício de demônio? Fica dizendo que o diabo fez isso, fez aquilo. Tudo que o diabo fez, Jesus já desfez. Tudo que o diabo fez, Jesus já destruiu. Está escrito na palavra, e você deve ter alegria. Balaão não encontrou um meio, um acesso, querido, para trazer nenhum mal no meio do povo de Deus. E aonde estava esse povo? No deserto, exposto a todo tipo de perigo.
Mas Deus era a cobertura daquele povo. Deus era a solução de tudo que aquele povo precisava. Só que infelizmente eles eram um pouco mimados, né? Graças a Deus que nós não somos, né, irmão? Nós não somos mimadinhos que nem aquele povo lá. Os mimados, né, não veem para a igreja hoje. Graças a Deus, só tem gente aqui que acredita assim, tem fome, é só abrir a boca e dizer: pai, estou com fome. Tem aqueles que quando passa calor não precisa ficar reclamando, que inferno, né? Não tem esses crentes aqui, graças a Deus, irmão, que não tem crente que fica invocando o inferno na hora do calor. Tem crente de Deus que sabe que as estações foram dadas para um equilíbrio natural, e que acreditam que por causa da graça do Senhor eu estou debaixo da sombra do Altíssimo, aleluia, e o sol não vai me molestar de dia e nem a lua de noite. O sol é forte, o calor é grande, mas eu vou ter que dizer para você que nem eu disse para os professores, às vezes o sol não deixa as pessoas enxergar a bondade de Deus, mas eles gostam do abacaxi bem docinho, de uma fruta doce. Quando elas pegam uma fruta azeda, credo, o que faz o doce aparecer? O sol. Procura frutas onde não existe sol e você vai ver o sabor. Por que as coisas da Bahia é gostosa, do norte é gostoso? Porque, querido, tem vida. Sol é vitamina, entendeu? E aquele que crê em Jesus, o sol só vai dar vitamina para a terra produzir aquilo que Deus mandou. Não fique com medo do sol, não. Você não está debaixo de juízo, está debaixo de bênção, amém? Agora olha, querido, se tudo que você precisa não foi providenciado. A Bíblia diz que o Naamã era um homem poderoso. Eu não vou voltar às mensagens, Deus já te libertou da covardia, amém? Já libertou da esterilidade, nós já passamos por várias mensagens sobre esta palavra de nosso coração estar firme no Senhor. Mas a Bíblia diz, querido, que mesmo Naamã operando grandes sinais, eu fiquei assim, impressionada, como que alguém pode ser tão vitorioso e tão doente? Tão vitorioso e tão arrogante. Tão vitorioso e tão distante daquilo que ele mais precisa. Você já imaginou uma pessoa vitoriosa e não consegue ter o que mais precisa, mas é vitorioso, mas não está tocando o que precisa, mas é vitorioso? Você consegue enxergar alguma semelhança de Naamã em relação às pessoas de Deus? Tão vitoriosas e não vive aquilo que mais precisa, tão vitoriosas e às vezes tão tristes, e às vezes cheia de coisas que aquela vitória não consegue lidar, cheia de fraquezas que aquela vitória não consegue arrancar, cheia de medo que aquela vitória não consegue expelir. Um homem vitorioso, estimado, honrado, mas a Bíblia diz leproso, vencido por um mal que ele não conseguia descobrir uma forma de sair dela. O homem vencia tudo e não conseguia sair da lepra. Uma pessoa boa se dá com todos, mas dentro de casa não consegue lidar com pequenos problemas, não consegue conversar, não consegue aceitar, não consegue se submeter. E a palavra de Deus eu achei tão lindo, porque, irmãos, olha que no meio das batalhas daquele homem, ele nunca enxergou o que estava na vida dele, já para curar a vida dele, para libertar a vida dele, até que Deus, por sua graça, por sua misericórdia, fez soar uma voz que despertou o anseio de algo que ele achou que não existia. Porque tem pessoas que se satisfazem com poucas vitórias, alguns se satisfazem com muitas vitórias, mas não são plenos das vitórias de Deus. Ter vitórias não significa que eu estou vivendo em Cristo, significa que eu sou um vitorioso, porque a Bíblia diz que os que estão em Cristo são mais do que vencedores. Mais do que vencedores, muito mais do que vencedores. Você lembra da canção que a gente cantava? Mais que vencedores, somos mais que vencedores,
pela palavra que foi dada e pelo testemunho do Senhor. Eu creio, querido. Eu creio que eu sou mais do que vencedora por causa da palavra. Quando eu olho para a situação, eu fico que nem todo mundo. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que vai sair? Aí o Senhor me puxa. É incrível o poder de Deus, irmão. O poder de Deus, ele não se retrai diante do mal. Ele não estremece diante do mal. Você veja que a menina estava lá. A vitória de Naamã estava na vida dele. Quando ele entrou em Israel e ele trouxe a menina cativa, aquela menina cheia de Deus, ainda que cativa, mas cheia de Deus. Aonde ela chegou, ela manifestou Deus. Aonde ela estava, ela tinha Deus. E o Deus que ela tinha era suficiente para mudar tudo. Aquele homem, general valente, não tinha, querido, o que aquela menina escrava carregava. E eu achei muito maravilhoso, porque ela simplesmente falou e disse para a esposa, disse: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que tem lá em Israel, ele ia ser curado na hora. Irmãos, sabe o que eu acho admirável? Que quando uma pessoa se acostuma a vencer, ela quer vencer sempre e ela quer vencer tudo. Mas eu não sei se você compreende, nós estamos diante de uma geração que parece que perdeu o gosto da vitória. Parece que não tem mais prazer nas vitórias. Acontece uma coisa, é assim mesmo. Acontece outra, o que eu ia fazer? Acontece outra, mas também, e não sei mais, perdeu. Se satisfez com a derrota, se satisfez com a dor. A Bíblia diz que o Naamã era um homem grande, e um cara vitorioso, onde ele ia, ele andava em vitória. E a vitória acompanhava ele. A vitória tinha prazer nele. Tinha tanto prazer que a vitória se revelou para ele. Ai, irmão, eu acho lindo esse Deus. Você não vai ter o que você não admira. Você não vai possuir o que você não luta e não busca com todas as forças do teu coração. Se você não admira a vitória e não vê o dia de você celebrar aquela conquista, você não vai poder desfrutar disso. Porque a fé é uma certeza. A fé é uma certeza do que eu vou viver, do que Deus fez por mim, do que eu sou capaz. Então eu ando em vitória, porque eu tenho uma fé que em todo tempo está trazendo à existência aquilo que o meu Deus fez por mim. E a vitória se revela, porque a vitória é Deus, a vitória é Cristo, a vitória é o Espírito Santo gerando tudo aquilo que é meu direito, que é minha herança. Você se lembra das canções antigas que nós ministrávamos? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Aí os fervorosos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Um gostinho de vitória para você. Diga a pessoa que está do seu lado, faz de conta que você tem uma tacinha, gostinho de vitória para você. Brinda com ela, gostinho de vitória para você. Toca aí ela, fala, ó, bebe um pouco da vitória de Jesus para você. Maior é o que está na tua vida, querido. Deus te enriqueceu, te fez próspero. Aplauda Jesus, celebre a tua vitória. Deus nos fez vencedores. Digno é o Senhor. Aleluia. Quando você ama a vitória te enche, te cerca. A vitória te faz forte. Eu tenho prazer em Cristo, irmão. Eu acredito em tudo que... Eu me sinto invencível. Eu me sinto verdadeiramente, não de sentir,
mas de crer. Às vezes eu estou um bagacinho que nem a cana torcida, mas eu olho para a Vitória, e a Vitória me olha e diz: você não está igual eu. Eu digo: opa, então deixa eu assumir a Vitória, porque eu preciso ser como o meu Cristo, eu preciso ser como Deus nessa geração, sustentar o bom combate da fé. O meu Deus não recuou, e os homens que Ele levantou, nenhum deles foram envergonhados. Todos os que andaram com fé, andaram em vitória. O Naamã tinha tanto anseio pela vitória. Eu queria hoje que você decidisse ter gosto pela vitória, ter prazer de vencer, saber que você vai entrar na peleja, você vai sair de lá, querido, com todo o despojo da guerra, saber que você pode entrar no vale, o vale vai se encher de fonte. Ah, Deus, isso é demais, né, irmão? Fala sério. Ai, pastora, quem está nessa vibe? Eu e todos os que creem em Jesus, que foram comprados lá na cruz, irmão, amém? O Davi já sabia disso. O Davi dizia assim: eu vou passando pelo vale de sombra, o vale árido, eu vou fazendo dele um lugar de fontes. Cada um deles vão se posicionando de fé em fé, até aparecer diante de Deus em Sião. Nenhum deles, aí ele diz: porque Deus é sol e escudo. Ele é sol, querido, para deixar o inimigo bem cego. Ele é o escudo para me guiar e para me fazer andar na segurança da sua presença, e nenhum mal vai me tocar. Você entende isso? Aí a palavra de Deus diz que o Naamã, tão sedento de vitória, mas não conseguia vencer certas coisas na vida, mas quando ele escutou que havia um jeito dele sair daquela situação, querido, eu penso que o homem fez as malas no mesmo dia. A Bíblia não fala, mas ela dá a entender que ele se apressou tão rapidamente. Eu penso que ele estava tirando a armadura, porque a vitória dele estava na vestimenta dele, na postura dele. E quando ele tirava aquela veste, ele mostrava que ele era um homem derrotado, por causa daquilo que ele via na vida dele. Ele não conseguia tirar aquilo dele. Irmãos, é muito difícil quando a gente não consegue vencer certos comportamentos, certos males que há dentro de nós. A gente põe aquela veste de força, e a gente vai para trabalhar, por exemplo. Aí quando você chega em casa, você tira aquela veste de capacidade de resolver tudo. Você se coloca dentro da sua casa e diz: meu Deus, mas eu não consigo isso, mas e tem mais aquilo. Um homem vencedor lá fora, por que não continua a vitória dentro de casa? Por que não continua a vitória com o filho? Por que não continua a vitória com a família? Por que não continua a vitória por onde passar? A palavra de Deus, irmão, para nós terminar, diz que há um Deus que pode ser encontrado para todas as coisas que não pode ser mudada. Olha só que mistério, que enigma. Existe um Deus que pode ser encontrado para todas as coisas que não podem ser mudadas. Há um Deus que pode ser encontrado para todas as coisas que não podem ser mudadas. E o Naamã, eu penso que aquele homem vitorioso encontrou na sua vida algo que ele não conseguia mudar mais. Mas aí ele encontrou Deus, através do recado daquela menina. Ele disse: se o meu Senhor tivesse em Israel, o Deus que eu sirvo, tiraria ele dessa, olha, rapidamente. Querido, uma empregada dizer isso para um comandante, às vezes parece até falta, né, de noção. Não tem noção. É escrava, está dizendo que tem isso lá, que o Deus de Israel pode fazer, quando eu já lutei tantas batalhas, e isso aqui nunca consegui superar isso. Pois é, querido, a maior vitória de um homem está no conhecimento do verdadeiro Deus, que ele nunca foi capaz de ver. A maior vitória é os meninos brincando na rua. Fica calmo, irmão, está tudo certo. Você vê como seu ouvido está bom, né? Vou mandar soltar uma trombeta aí, para ver o que os irmãos fazem aqui no altar. A maior vitória, querido, fazer um teatro, irmão, sem avisar, saber o que realmente está no coração dos irmãos. O que eles vão fazer quando a trombeta soar, irmão?
Ai, Jesus, esse dia, Senhor, tem misericórdia de nós, né? Ô Senhor, muda a nossa vida, Deus. Eu estou falando de um Deus que pode ser encontrado para tudo aquilo que não pode ser mudado. Você já encontrou com este Deus? A palavra de Deus diz que a maior vitória é o conhecimento desse verdadeiro Deus revelado a mim. Quando você recebe o conhecimento de Deus direto dentro de você, irmão, nós vemos isso todos os dias acontecer, querido. Só que às vezes nós não percebemos. É tão lindo o poder do Espírito Santo quando ele trabalha na vida de um. Quando Deus está dentro de você, ele te revela coisas no dia a dia mais simples, nas coisas mais comuns. Mas vamos aqui para a gente terminar. A palavra do Senhor diz que quando esse conhecimento de Deus é revelado, esse conhecimento te leva a mergulhar no que você não quer, mas que você precisa. A revelação de Deus é o único meio de fazer você entrar no que você não quer, mas que você precisa. Só saber que tem Deus não nos torna capaz de entrar na herança dele. A revelação dele me faz mergulhar, me faz entrar naquilo que eu não quero, mas é o que eu mais preciso fazer. Isso eu achei maravilhoso. Por que muitos crentes têm Deus e não entram naquilo que eles mais precisam que Deus tem? Porque a revelação dele não é suficiente para dar para eles a confiança deles abandonar o que eles, na verdade, não conseguem largar, para entrar no que Deus de fato deu para eles experimentarem. Quando Deus se mostra para nós, nós ficamos com uma ação mais ou menos de incredulidade, que nem Naamã. Ah, desse jeito aí, Deus quer que eu faça o quê? A gente entra nesses negócios, irmão, nesse raciocínio, nesse psicológico. Mas quando Deus falou para mim, e eu orei hoje, essa tarde, para que o Espírito Santo nos leve a mergulhar no que nós não queremos, mas que nós mais precisamos, é entrar e nos humilhar, e ceder e aceitar o que Deus está dizendo para nós termos vitória. O Naamã não queria entrar no rio, só porque ele tinha uma mentalidade de um conhecimento que não era real de Deus. Ele achou que Deus deveria agir do jeito que ele precisa, e não do jeito que Deus estabeleceu. Eu e você temos muitas necessidades e Deus não age por causa de nenhuma delas. Deus age por causa da palavra da fé que você anda com Ele declarando. Ele não tem que se submeter ao que eu preciso, mas Ele sempre agirá quando eu declarar a sua palavra e me mover na verdade do que Ele falou. Enquanto você for alguém que acha que Deus tem que fazer porque você precisa muito disso, você não vai entrar na fé. A fé faz com que eu e você, a gente se rende por causa da fé. A fé é uma rendição a Deus, irmão, para que o poder se levante. Por que o apóstolo Paulo falava que ele tinha mais prazer nas fraquezas e nas necessidades, nas tribulações e nas lutas? Porque ele dizia, quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Quando eu creio que o poder de Deus me capacita, que a palavra de Deus me deu o que eu preciso, que o Senhor é verdadeiro e justo, que a sua verdade não muda, que nenhum mal vai prevalecer, ainda que eu esteja em profunda fraqueza, eu me levanto e eu venço todas as coisas. Ainda que eu esteja em necessidade, acuado de todos os lados, eu saio de tudo aquilo e eu posso declarar, com o meu Deus eu salto as muralhas, como fazia o Davi, eu venço os exércitos, eu chego onde eu tenho que chegar. Por quê? Porque a fé me dobra a realidade do céu e manifesta a glória de Deus, querido. Você precisa ceder a esta fé. Você precisa entender que essa fé é gloriosa. Mas essa fé, ela é o oposto do nosso conhecimento. Conjunto louvor esteja conosco no altar, por favor. O Naamã, ele não queria ceder. E eu sei que tem uns teimosos aqui hoje, que eu espero que o Senhor Jesus leve eles a se dobrar.
Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é o teimoso ou a teimosa que Deus está falando ali? Pergunte para ela: você é o teimoso ou a teimosa que Deus está falando ali no altar? Irmãos, fala para mim se as coisas que não acontecem na nossa vida não acontecem porque a gente não se dobra. É quando as pessoas falam que a gente não quer fazer, não é assim? Porque a gente é turrão, arrogante, teimoso. Ainda bem que Deus não diz que existe espírito na mula, porque senão a mula não teria mais espírito. Né, irmão? A Bíblia só diz assim: não sejais como a mula que precisa de cabresto, que senão não lhe obedece. O Naamã tinha muita sede pela vitória. E quando você quer muito algo, você sabe como chegar naquele lugar, porque Deus te leva para o lugar que você acredita que pode chegar. Quando você acredita muito em algo, Deus te leva lá nele. Se você acredita muito na paz, você entra nela, porque Deus tem o caminho, Ele é o príncipe da paz. Quando você acredita muito na honra, você entra na honra, porque Deus é honra para todos aqueles que andam com Ele, que confiam nele. Quando você acredita que é um vencedor, independente do ambiente que você está, a vitória faz parte daquele ambiente, ainda que ele era, até um momento atrás de você chegar, ele podia ser o pior, mas agora é porque eu creio que esse lugar é tomado pela vitória do meu Deus, aquele lugar se torna vitorioso. Eu estou falando que o que você acredita, você atrai, você recebe, você toma. O que você acredita enche a sua vida. Aquilo te possui, querido. É glorioso. O Naamã chegou lá, mas ele tinha uma ideia meio estranha de Deus. Ele achava que o profeta devia fazer uma cerimônia. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, né? A gente tem umas pretensões, né? Eu também já tive, irmão. Eu parei. Até para orar hoje, eu começo a orar assim, bem... Eu já digo para Deus: Deus, eu sei que o Senhor não precisa de mim, mas eu preciso muito do Senhor. Então olha para mim, porque eu sou alguém que te ama. Talvez eu não esteja no lugar que o Senhor gostaria, mas eu quero chegar lá. Então eu já chego logo, irmão, chegando. Você sabe como é que é? Não é somebody love não, sabe não? Mas eu já me derreto, porque a Bíblia diz assim: com o coração quebrantado, um coração contrito, um coração que Ele pode pegar e tirar dele tudo que está lá dentro, é o que Ele procura. É um coração quebrantado, é um coração que pode ser mexido, você sabe, né? Coração duro não tem como, só um martelo para quebrar um negócio. Então eu já chego quebrantando, já digo: Senhor, que nem a Maria. Eu posso falar a mesma coisa que a Marta falou, mas a Maria falou com o coração quebrantado. A Maria falou chorando para Ele. Ela não falou acusando Ele. Ela falou dando glória para Ele. Ela levantou o Cristo que ela acreditava. Ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estava lá. Mas ela falou rendida nos pés dele. Ela falou sabendo que não tinha outro meio do irmão dela estar ali se não fosse por ele. Querido, isso é tão precioso. Eu gostaria que hoje vocês desenvolvessem o gosto, o prazer da vitória. Porque o Naamã, ele era uma pessoa vitoriosa, mas tinha uns pensamentos errados. Deus teve que arrancar, por causa da sede dele de vitória. Deus não retrocede, viu, irmão? Se você é mesquinho, é melhor você abrir mão da mesquinhez
Se você é petulante, é melhor você abrir mão da sua petulância, porque Deus não vai mudar, porque você tem um jeito de Deus fazer as coisas. Para mim tem que ser assim, para mim é assim, tem que ser certinho, pam, pam. Querido, os certinhos são os que mais sofrem na mão de Deus. Deus não faz nada igual a gente pensa. Os judeus, eles queriam Jesus assim formatado. Ó, Jesus, aqui a gente lava a mão, viu, Débora? Viu, Mase? Aqui tem que ser desse jeito, tá? Aí o Senhor chega lá e diz assim: você gosta assim? Pois é, não vai ser assim não. Eu acho tão lindo, irmão. Mas quando ele fala não vai ser assim não, ele está dizendo assim: vai ser melhor. Diga a pessoa que está do seu lado: quando Deus não faz do teu jeito, Ele faz melhor. Viu, querido? Quando Deus não faz do teu jeito, Ele faz melhor. Quando Deus não faz do meu jeito, Ele faz melhor. Quando Deus não faz como eu quero, Ele faz melhor. Eu quero que você não fique com raiva, porque não é do seu jeito. Ele vai fazer mais e melhor. O Naamã nos ensinou isso aqui do jeito difícil, mas foi ele que aprendeu do jeito mais difícil. Ele ficou com tanta raiva de Jesus, ou do Deus de Israel que estava no Eliseu, porque Deus não precisa fazer um tanto de coisa para poder te abençoar, irmão. Aí você fala assim: não, Deus tem que me dar 10 mil reais para poder saldar minhas dívidas. Ô, criatura, não, Deus tem que mudar aquela situação lá para poder isso acontecer. Você continua dando ordens para Ele? Não, Deus tem que fazer meu marido entender. Você continua querendo ser Deus para o Senhor. Deus tem que fazer assim lá, naquela coisa. Então, você ainda está nessa arrogância ainda? Você não acredita não na palavra que eu acabei de dizer para você? Olha o que Deus está dizendo para nós. Não é do seu jeito, né, mano? Faz o seguinte, ó. Vai ser assim. Não, assim não, Deus. Deus não insistiu com ele. Aí, querido, é tão bom quando você tem um prazer de ter vitória. Você desenvolve nas pessoas a mesma sede. Por isso que a doença da coisa ruim não pode pegar em nós. O Naamã era cercado de gente vitoriosa do lado dele. Até a menina que ele raptou era a menina da vitória. Eita Deus, incrível, né, irmão? Pegou a menina certa. Podia ter pegado qualquer outro lá, né, irmão? Mas pegou a menina da bênção. Colocou dentro da casa dele a pessoa certa, não errou em nada. Aí quando Naamã, irmão, ele diz assim: vamos embora. Eu vou me banhar no meu rio que eu tenho lá na Síria. Tem 2 rios melhor do que esse aqui de Israel. Essas águas ruins de Israel. Olha, irmão, o cara ainda teve coragem de ficar, mas esbravejou. Eu penso que ele falou tanta coisa, irmão. Pensa num crente revoltado. Foi o crente Naamã. Era vitorioso, mas era uma pessoa difícil. O bichinho era violento quando a coisa não era do jeito que agradava a ele. Só faltava tirar as calças e pisar em cima, que nem o seu Madruga, né? O chapéu, né, irmão? Você lembra do seu Madruga quando ficava com raiva? Não era marchando na vitória não, irmão. O Naamã fez isso, querido. E aí os outros que estavam cheios de vitória igual ele, disse assim: meu Senhor, o Senhor já fez tanta coisa difícil nesse mundo, né, Mazé? Já fez tanta coisa difícil nesse mundo. O que é 7 mergulhinhos ali do Senhor? O que é isso? O que é ir lá e dar uma bitoquinha no marido e dizer: me perdoa, querido, eu fui mesmo aquela desgraçada que acabou com o seu dia. Você sabe, né, irmã, que a gente acaba com o dia do marido, né? O marido também acaba com o dia da gente, mas não vou falar deles não. A gente acaba com o dia do patrão, acaba com o dia do filho, acaba com o dia dos irmãos. O Samuel tá assim, ó. Samuel tá fazendo assim, ó. Meu filho tá dizendo que eu acabo com o dia dele. Tá lá testemunhando a palavra.
A gente acaba com a vida dos outros. E a única coisa que Deus quer hoje, irmão, é que você seja vitorioso, mesmo quando nós acabamos, muitas vezes com a alegria e a paz, a esperança das pessoas. Chega lá, pede perdão, chega lá e se dobra, chega lá e se rende, toma aquele mergulho e sai fora dessa nhaca, dessa carniça, desse mau cheiro, da arrogância, de todas as coisas, irmão. A Bíblia diz que o homem ficou tão sarado. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Eu disse para Deus: me ajuda a mergulhar naquilo que eu não quero hoje, Deus. Deus vai levar essa igreja, eu e você, a mergulhar. Sabe por quê? Porque Ele sabe como te dar vitória. Sabe por que Ele manda a gente mergulhar no que a gente não quer e não gosta? Para que a glória seja toda dEle, para que a honra seja toda dEle, para que o louvor seja todo dEle. Então hoje, irmão, eu sei que é difícil, mas nós vamos mergulhar, porque sabe, Deus já providenciou um meio de você conhecer e perceber o que Ele fez para nós. Vamos adorar. Ele está nesse lugar. Bendito o teu nome, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Muda o meu, Jesus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és, Poderoso. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás, Ele faz como Ele quer. Controle. Ele faz como Me quer. sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. E esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. E esse é quem tu és. 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 Eu quero que você creia no que Deus me disse. Nós não podemos receber se Deus não nos der a graça para enxergar e aceitar que somente Ele pode nos levar a ser livre das perdas desnecessárias. A palavra do Senhor diz: por causa daquilo que às vezes nós queremos, nós estamos perdendo o que é mais precioso. Eu quero que você e eu hoje aprendamos com o Espírito Santo. Por causa daquilo que nós queremos, nós temos perdido as coisas mais valiosas de Deus, porque não nos rendemos ao que Deus está fazendo e falando. Então nós temos que hoje receber esta graça de entender que Deus não está tirando de nós, mas Ele está abençoando a nossa vida de uma forma muito melhor, de uma maneira muito maior, de uma maneira muito mais gloriosa e poderosa, que eu não conhecia, que eu não sabia, Deus. E eu quero hoje pedir perdão pelos meus desejos errados. Eu quero que você comece a orar pelos seus, pela sua forma de querer errado. Às vezes eu quero as coisas desse jeito, daquela forma, daquela maneira, e eu não enxergo, porque a graça só abre os olhos daqueles que se rendem. Deus, eu sei que a minha vontade tem colocado muita barreira em muitas coisas. Por causa da nossa vontade é briga, por causa da nossa vontade é discussões, por causa da nossa vontade as coisas demoram para acontecer, por causa do jeito que eu quero é que as coisas ficam difíceis, por causa do meu jeito. E eu quero render o meu jeito e o meu querer à tua presença e à tua vontade. Pelo sangue de Jesus eu aceito, Jesus, esta graça que me faz enxergar que eu não preciso mais perder, por causa do meu jeito de falar, por causa dos conselhos dos outros, que eu acho que é se intrometer na vida dos outros. Quantas coisas você perdeu por não aceitar o que os outros falou para você, só porque eles falaram algo que você não entendeu na hora. Você perdeu momentos especiais, obras maravilhosas, não aceitou o conselho e perdeu a amizade, perdeu
E o Espírito Santo do Senhor está dizendo: você e eu não precisamos perder, não precisamos ter mais perdas na nossa vida. Nós podemos crer hoje nessa palavra e aceitar a palavra, e ela vai nos dar tudo o que a vitória de Jesus Cristo fez. Levante a tua mão direita. Pai, eu abençoo esta igreja, para que não se ofenda com os conselhos dados pelo Espírito Santo, para que não resista mais o Senhor com a sua vontade. Eu abençoo o teu povo para hoje viver cada vitória que já tem em Cristo agendado para este dia, para esta noite, para este final de mês. Deus, ainda não acabou. Até meia-noite as vitórias de outubro chegam em outubro, porque o meu Deus é um Deus de milagre, é um Deus de vitória, é um Deus de vida, é um Deus de ressurreição, é um Deus de grande salvação. As vitórias deste mês eu libero, eu estabeleço, eu recebo, eu tomo posse. E tudo aquilo que tem que sair da minha vida em outubro, vai sair também. Doença, jugo, fraqueza, pode sair agora. Miséria, necessidade, coisa velha, sai da nossa vida. Ranço, bate-boca, palavrão, ruindade, doença, necessidade, pode sair. O que tinha que sair, sai já, sai agora. Sai dores, sai incredulidade, sai frieza, religião vazia, sai da nossa vida e da nossa casa. Eu sou vencedor e a minha casa vai andar em vitória. Meus filhos serão vitoriosos, os que andarem comigo serão cheios de vitória, porque o meu Deus é vitorioso. E nós damos ao Senhor a glória e aplaudimos Jesus.